Olá, pessoal. Estamos então iniciando mais uma disciplina do curso de Pedagogia, e essa é uma disciplina que tem uma abordagem bem diferente do que vínhamos estudando até então. É a disciplina Artes Cênicas e Literatura Infanto-Juvenil. Vamos conhecer então a ementa da disciplina para vocês terem uma ideia do que será abordado no decorrer então desta disciplina. Então, a ementa consiste em artes cênicas como forma de comunicação, teatro, dança, ópera e circo. Leitura comparativa no tempo e no espaço, leitura da realidade contemporânea, contato com teatros, espaços teatrais, espaços culturais, fundamentos teóricos da literatura na educação infantil, narrativa de contos, poesias, histórias e fábulas, o pensamento lúdico, gestos e movimentos como expressão de sentimentos, o uso da voz como ato criador, as várias possibilidades de se contar histórias e multiplicidade de recursos para contar histórias, enredo, personagens e repertórios infantis. Certamente é uma ementa que nos deixa muito atraídos e curiosos para saber o que iremos estudar então nesta disciplina. Pois bem, quais são então os objetivos da disciplina? Reconhecer as artes cênicas como um produto histórico, social, cultural da humanidade, relacionar as produções cênicas às possibilidades para a formação de cidadãos mais críticos e autônomos no ambiente escolar, sistematizar os fundamentos da literatura infanto-juvenil e suas contribuições no cotidiano escolar, e analisar a importância da ludicidade aliada às práticas de encenação. Pois bem, para que esses objetivos sejam então atingidos, nós vamos iniciar então abordando as principais temáticas do capítulo 1 do caderno pedagógico da disciplina. O capítulo 1 tem como título Arte e Infância, Espaços para Magia e Felicidade. Pois bem, quais são os principais conceitos, então, que são abordados neste capítulo 1? Uma ênfase abordada neste capítulo é intitulada Magia e Lógica, Assimetria entre Infância e Maturidade. E o que seria a assimetria, né? A assimetria é quando dois aspectos ou pessoas de uma mesma, que se envolvem em alguma relação, ou então cargos exercidos, enfim, até mesmo relações entre objetos, uma exerce poder sobre a outra, ou está em uma relação, ou numa posição hierárquica superior. Então, isso é uma relação assimétrica, né? Então, neste item, é abordada esta assimetria, né? Porque se fosse simetria, estaria em condições de igualdade. Então, esta assimetria quer dizer que entre infância e maturidade há uma relação em que uma dessas fases da vida exerce poder sobre a outra. Então, vamos ver qual a lógica, como que os autores do livro vão desenvolvendo as suas argumentações. Pois bem, na perspectiva dos autores, educar diz respeito a dirigir e controlar a adaptação do indivíduo ao meio, para que a vida social tenha assegurado a estabilidade e a harmonia, tornar o mundo melhor. Ou seja, a função dos processos educativos seriam, então, de que o ser humano compreendesse a sua realidade e pudesse ser inserido nela de forma estável, harmônica e com sucesso. Pois bem, essa função é transmitida de adultos para crianças, pais para filhos, professores e alunos, numa delegação de responsabilidades que prefere confiar em que outros façam aquilo que até hoje não foi feito. Então veja que os autores já fazem uma crítica à nossa sociedade. Espera-se que as crianças, os estudantes que hoje estão em processo de escolarização, façam o que os adultos não fizeram, que é tornar a sociedade mais justa, mais fraterna, mais harmônica. Então, educa-se para um ideal, né? Educa-se as crianças e os adolescentes e os jovens para que eles se tornem seres humanos ideais e possam melhorar esta sociedade, coisa que os adultos ainda não fizeram. Então, a pedagogia estabelece assim as suas tarefas: um sujeito a formar, um desenvolvimento a favorecer,
um conhecimento para transmitir, né? Então, a pedagogia tem essa característica de estar vinculada e dar as bases para os processos educativos. Ainda neste item magia e lógica, simetria entre infância e maturidade, os autores destacam que há uma contradição. O objeto das tarefas pedagógicas é um sujeito ideal, um ser humano, uma criança, um jovem ideal, membro de uma sociedade que se espera construir um dia. Então, idealiza-se a figura do estudante para que ele possa se constituir num membro de uma sociedade que ainda deverá ser construída, porque sabemos que a sociedade atual não corresponde ao que nós idealizamos como sociedade e a esse ideal que nós preparamos os estudantes para serem inseridos. Então, os conceitos pedagógicos estão voltados para a criança no sentido de dizer no que ela deve se tornar. Ou seja, toda a ação pedagógica está voltada em dizer para a criança em que sujeito que ela deve se tornar, que modelo de ser humano que a escola está empenhada em formar. O objetivo da pedagogia, então, será atingido se ela conseguir realizar um sujeito senhor de sua própria linguagem e de seus atos, dirigido pela razão e pela lógica, né? Então, espera-se que este estudante se torne autônomo, tenha domínio sobre a sua linguagem e seus atos, mas que seja guiado pela razão e pela lógica, ou seja, não guiado pelas emoções, não guiados pelos aspectos de expressividade, de ludicidade. A razão, a lógica é que deve predominar nesse sujeito que se espera formar e a escola usa inúmeros mecanismos para que isso aconteça. Então, um questionamento que eu proponho a vocês, caros acadêmicos, para nós também discutirmos na nossa aula, é que eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre esses questionamentos, para depois, então, socializar as suas ideias. Você consegue imaginar o quanto este modo assimétrico de relação, né? Que o adulto exerce uma relação de poder sobre as crianças, embora saibamos que é necessário, porque o adulto é responsável, ele precisa cuidar, ele precisa educar essa criança, mas vamos fazer uma análise crítica dessa relação assimétrica, né? Que se estabelece entre adultos e crianças. Ela pode ir muito além da relação familiar, adentrando quase todas as esferas do convívio social, ou seja, essa relação de poder de adultos para as crianças está presente nos mais diferentes instâncias e instituições da nossa sociedade. E outra questão, vocês percebem também que, como uma regra geral, quase sempre se dá a primazia, a ênfase, a prioridade do segundo modo de existência sobre o primeiro, ou seja, vocês conseguem perceber que o adulto normalmente tem primazia, tem domínio, tem prioridades nos seus entendimentos, nos seus modos de ver o mundo, nas suas decisões em relação às crianças. As crianças muitas vezes não são ouvidas nos seus entendimentos, nas suas formas de pensar sobre a realidade. Então, é uma questão para discutirmos, mas gostaria que vocês refletissem sobre elas. Já num outro item, os autores abordam a escola, a infância e a maturidade, né? Eles buscam discutir a relação entre essas diferentes instituições e dimensões da vida humana. Então, eles afirmam que na vida adulta, uma compreensão inteligente do significado de nossa existência neste mundo pode ser obtida de nossa experiência nele. Então, vejam, se nós conseguimos ter uma compreensão da nossa própria existência neste mundo em que vivemos, isso é decorrente da nossa experiência de vida neste mundo em que vivemos. Mas muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como as suas. Nós percebemos muitas vezes conflitos, dificuldades, justamente porque os pais esperam que os filhos pensem exatamente como eles, e quando isso não acontece,
muitas vezes nos deparamos com situações de conflito, né? Como se uma compreensão madura de nós mesmos e do mundo e de nossas ideias sobre o significado da vida não tivesse que se desenvolver tão lentamente quanto nossos corpos e mentes. Ou seja, muitas vezes os pais, os adultos, esperam que as crianças tenham compreensões, tenham percepções da realidade, como se eles já tivessem uma longa experiência de vida, mas eles não têm, né? A sua percepção, a sua consciência sobre a realidade vai se desenvolvendo à medida que os seus corpos e mentes também se desenvolvem. E isso é um processo lento e os adultos precisam ter esse entendimento. Então, os autores reforçam que atualmente a tarefa mais importante e difícil na formação das crianças é justamente ajudá-las a encontrar um significado na vida. Então, até que elas tenham plena compreensão desta nossa vida, dessa nossa sociedade, leva um longo tempo, até porque elas primeiro precisam entender qual o significado, o porquê dessa existência e como nós, seres humanos, podemos contribuir para esse mundo se tornar melhor. Então, ainda em relação a esse item, a escola, entre a infância e a maturidade, os autores afirmam que, contraditoriamente, é solicitado à escola que não recuse o saber apreendido pelas sensações, pelas emoções, pela imaginação, né? Que a escola valorize esse tipo de sensações, de percepções e de aspectos que são importantes para a vida humana. Mas a escola é inserida em um contexto cujo maior valor é a utilidade, né? A escola ela é inserida e a ela é atribuída uma função social de que o que é considerado válido é o que é considerado útil, produtivo, que renda alguma coisa, né? Essa é a visão da sociedade de que a escola tem esta função. Então, a escola é inserida em um contexto cujo maior valor é a utilidade e por ser a instituição a qual é dado o papel de pedagogicamente operar a passagem da fase infantil, existencial e regular, né, da criança para a outra que ela vai adquirindo maior maturidade, ela passa então a assumir a tarefa contraditória de promover uma mudança nos valores culturais vigentes, invertendo o paradigma segundo a qual ela mesma foi estruturada. Então, ela foi estruturada para ser uma instituição em que as pessoas aprendam habilidades, competências necessárias para se inserir com sucesso no mercado de trabalho, para serem produtivas, mas a ela também é atribuída a tarefa de desenvolver criatividade, expressividade, emoção. Então, talvez essa seja uma explicação de por que isso não tem se configurado como uma tarefa fácil e de sucesso a ser desenvolvida pela escola. Então, ainda em relação a esse item, a escola entre a infância e a maturidade, um outro questionamento que peço que vocês reflitam para depois socializarmos é o seguinte: você acredita que atualmente a escola tem atribuído um valor mais acentuado ao pensamento lúdico e à imaginação infantil? Ou, ao contrário, né? Ainda trata a criança como um pequeno adulto imperfeito? O que vocês percebem do tempo que vocês eram crianças, do tempo que vocês estudavam, né? Considerando-se o que vocês já conhecem do que se passa na escola atualmente. A escola tem atribuído um valor mais acentuado, um maior valor ao pensamento lúdico e à imaginação infantil, ou continua tratando a criança, considerando a criança um adulto em miniatura, um ser imperfeito que deve ir se desenvolvendo na busca da perfeição, na busca de se tornar um cidadão útil à sociedade? Então, que percepção vocês têm a respeito disso? Então, com relação à arte e à escola, os autores atribuem um subtítulo neste item, né? Pontes entre infância e maturidade. Então, eles fazem uma análise crítica desta relação infância e maturidade. Então, o que eles afirmam? Que na civilização ocidental, que é a nossa, né, que nós vivemos, a única instituição social que conseguiu fazer convergir, né, ir para o mesmo sentido, essas duas ordens aparentemente antagônicas, foi a obra de arte. Que conseguiu se direcionar, né, para uma mesma finalidade, são as obras de arte. Por quê? Porque as obras de arte estão vinculadas a formas de ação
ou de reflexão sobre algum aspecto da vida. Normalmente o artista expressa, seja um artista das artes visuais, do teatro, da música, do cinema, da fotografia, da mímica, seja qual for a forma de expressão artística que ele utiliza. Então, as obras de arte estão vinculadas a formas de ação ou de reflexão sobre algum aspecto do mundo, que não sequer universal, mas que comporta um ponto de vista particular e subjetivo, né, próprio daquele artista que assim se expressa, guardando um estreito parentesco com as formas com que a criança, movida pela admiração e pela fantasia, lida com a sua realidade presente. Então, assim como a criança lida com a sua realidade por meio do faz de conta, da fantasia, dos jogos de imitação, a arte também faz isso. A arte também busca interpretar a realidade, muitas vezes realidades duras. Muitos artistas expressam nas suas obras a dureza, a tristeza, todo o sofrimento humano causado por guerras, por catástrofes, pelos sentimentos tristes que os seres humanos vivenciam em suas obras. E outra, muitas vezes eles expressam em suas obras os seus próprios sentimentos de tristeza e de problemas pessoais. Então, eles expressam de uma forma lúdica, poética, não racional, não puramente racional, essas situações difíceis da vida, assim como a criança ao brincar, ao participar de jogos de imitação, os jogos de faz de conta, ela consegue problematizar vivenciar de uma forma longe do seu contexto, das suas questões, sejam elas positivas ou difíceis do seu dia a dia, elas conseguem reelaborar por meio das brincadeiras o que elas vivenciam. Então, quem já observou as crianças brincando de escolinha, de mamãe, de papai, brincando de outras profissões, de bombeiro, de policial, no salão de beleza, né? A gente vê muito isso no centro de educação infantil. A gente percebe que muitas vezes elas reproduzem os seus dramas, as suas frustrações, as suas dificuldades com os brinquedos, com as bonecas, com os próprios colegas. Então, é nesse sentido que os autores percebem a arte e as formas de expressão da criança direcionadas de uma forma convergente, né, que é o termo que eles utilizam. Então, ainda neste item Arte e Escola, pontes entre infância e maturidade, os autores destacam que o conhecimento mítico, né, os mitos, as formas lendárias de lidar com a realidade, presente tanto no trabalho dos artistas quanto no imaginário infantil, porque a gente sabe que as crianças acreditam em entidades, em magia, né? E isso também a arte lida com esse imaginário, com esse faz de conta, com a magia. Então, por ambos, né, por manter o pensamento ludicamente aberto a um jogo de significações incessantes, então deveria ser utilizado pelas instituições sociais como uma etapa transitória em direção às formas elevadas de reflexão, que são características da consciência racional. Ou seja, os autores defendem que a brincadeira, que o jogo, que a ludicidade, que a literatura, que a expressão por meio da arte precisam sim ser muito valorizadas e ter um espaço importante no cotidiano escolar, porque poderiam servir como pontes, então, para que as crianças, à medida que fossem crescendo, pudessem se desenvolver com formas mais abstratas, com formas mais complexas de pensamento e, inclusive, com o desenvolvimento dessa consciência racional. Então, a escola, ela se torna um lugar de consagração do sistema, né, de todo o sistema social, porque a criança se torna aluno. É na escola que a criança se torna um estudante, um aluno, que deve ser aquele que deve aprender as regras que são transmitidas na escola. Então, a escola funciona como uma sociedade em miniatura, em que o estudante vai se adaptando à vida social, vai compreendendo e vai aprendendo a obedecer às regras, para que, então, ele seja mais ajustado às regras sociais. Mas subjacente, então, a valores como verdade, o bem e o belo, ocultava-se que esses só funcionam para um alguém, né, para um ser específico, para pessoas, sendo assim como a obra de arte subjetivos relativos à experiência de uma entidade
não abstrata, ou seja, esses estudantes, essas crianças, eles têm as suas histórias de vida, sua subjetividade, ainda que todos sejam enquadrados num ambiente escolar e nele tenham que aprender as suas regras de convivência. Então, infância e maturidade, por serem opostos, raramente convergem, como acontece em certas obras de arte, em que se consegue combinar o pensamento em sua forma lúdica, a gestualidade como a exploração e expressão de sentimentos, antes de ser amortecida pelos padrões culturais. Ou seja, muitas vezes o artista expressa ali os seus entendimentos, as suas frustrações, as suas percepções da realidade, mas depois essas obras de arte acabam sendo interpretadas, enquadradas em determinados movimentos culturais, ou são interpretadas por críticos que sequer muitas vezes se apropriam do que realmente o artista quis expressar. Né? Então, é nesse sentido que os autores estabelecem uma relação com a questão da infância e esse seu processo em direção à maturidade. Então, em relação ao lúdico e à consciência racional, os autores afirmam que uma das características que distinguem o ser humano de outras espécies é que ele não vive direta e exclusivamente sobre o efeito aleatório dos eventos naturais, né? O ser humano consegue prever, temos, por exemplo, previsão do tempo, até previsão de catástrofes, né? Os animais não, os animais, alguns têm uma sensibilidade bastante desenvolvida, audição, percepção, olfato, visão, mas em geral eles não conseguem se planejar diante de situações que podem inclusive se tornar catastróficas. Eles vão vivendo ao sabor dos eventos e salvando-se como podem e mantendo-se vivos como podem. Mas por ser dotado de consciência racional, o ser humano aprende a refletir sobre eventos similares que já tenha participado, sofrido, que já conheça, tornando-se então capaz de determinar sua causalidade, identificar as origens desses fenômenos, das situações que vivencia, podendo então prevê-los e através de planejamento, a ele se antecipar e tomar as medidas necessárias para sobreviver ou conviver com essas situações. Assim, então, revela-se uma habilidade só encontrada no ser humano, que é a capacidade de produzir cultura, de produzir conhecimentos, de produzir valores, de produzir estratégias de sobrevivência, de percepção da realidade, coisa que os animais não conseguem fazer. Então, por sermos capazes de tomar consciência dos nossos atos, tornamos-nos capazes de produzir um outro modo de existência, alheio ao dos demais animais, porque nós então produzimos linguagem. Né? Nós sabemos que os animais emitem sons, eles têm muitas vezes significado para os outros animais da sua espécie, mas não uma linguagem tão elaborada como os seres humanos têm, que inclusive são expressas por diferentes línguas, e que envolvem uma série de fatores, que não é somente o uso da palavra falada e escrita, mas toda a capacidade de expressão gestual, corporal, o tom de voz, todo o contexto, os sentidos figurados que nós usamos na nossa linguagem falada e escrita e assim por diante. Então, os autores alertam que se a criança não for exposta a atos de fala entre 2 ou 12 anos, sua possibilidade de adquirir a linguagem estará comprometida. Então, o ser humano faz uso dos diferentes tipos de linguagem porque a eles foi submetido, porque vivenciou, porque teve experiências de aprendizagem no desenvolvimento e no uso dessas linguagens. Por isso a importância de, desde pequenos, as crianças terem contato com os mais diferentes tipos de linguagem, não somente a linguagem falada e escrita, mas a linguagem artística, corporal, a música, enfim, as artes em geral, a linguagem matemática, a linguagem científica. Então, os mais diferentes tipos de expressão de linguagens, para que ele possa, então, se apropriar e conseguir fazer uso consciente dessas linguagens. Então, o ser humano não é o animal que possui linguagem, mas sim o animal que dela é desprovido. Ele não nasce dominando essas diferentes linguagens,
mas ele deve, portanto, recebê-la de fora. Ele irá fazer uso e entender essas linguagens na convivência em seu meio social, cultural e nas diferentes instituições que têm a tarefa que lhes cabe educar, como a família, a escola e outros espaços na sociedade. Então, ainda em relação a esse item, o lúdico e a consciência racional, os autores afirmam que na passagem de um modo de existência primitivo em direção às formas mais elaboradas da consciência, a gestualidade espontânea, os jogos, a experimentação infantil, o lúdico, enfim, aparece como fonte, como ponte necessária entre o que em nós é ainda natureza e nossa cultura. Então, todos esses jogos de experimentação, de gestos, a música, toda a ludicidade que envolve as práticas sociais humanas e que envolvem as crianças em suas atividades, são situações, são possibilidades que ajudam que ela deixe de apenas agir por meio dos seus instintos biológicos, bases, né, de satisfação das necessidades básicas de alimentação, né, de segurança, de se manter aquecidos, de sono e tudo mais, e passa então a ser inserido e fazer uso e dominar os códigos culturais dessa sociedade em que ele vive. Então, antes de desenvolvermos a capacidade de expressar conhecimento, a primeira forma de racionalidade que nos aparece está marcada por uma compreensão mágica ou sobrenatural dos fenômenos, né? Muitas vezes, como as crianças não têm domínio sobre os conceitos científicos, elas buscam entender a realidade, descrevê-la por meio da fantasia, da imaginação, né? Inclusive, é comum nós percebermos as crianças acreditando em seres míticos que realmente não fazem parte da nossa vida real. Então, que não podem tudo isso ser logicamente comprovado. Então, expressa visões comunitárias de formas primitivas de compreensão do mundo. Então, a criança reproduz da infância e ao longo do seu processo de desenvolvimento, um desenvolvimento que também fez parte da humanidade. Nós sabemos que os povos mais antigos, da pré-história e mesmo da época da Idade Antiga, acreditavam em deuses, em mitos, em formas sobrenaturais e pouco racionais para explicar os fenômenos da natureza, por exemplo. Né? Porque eles não tinham ainda um aparato científico que explicasse muitas situações que hoje são cotidianas e são de nosso pleno domínio. Então, a criança também reproduz essa mesma forma de evolução que a humanidade já vivenciou. Então, ainda em relação a esse item, o lúdico e a consciência racional, o termo lúdico, do latim ludus, inicialmente significava jogo e se associava ao movimento espontâneo, à brincadeira ou ao ato simples de jogar. Mas com a evolução da sociedade burguesa, com o surgimento do capitalismo, a expressão expandiria o sentido inicial, vinculado à espontaneidade, em proveito do sentido de necessidade. Ou seja, sabemos que o jogo, a brincadeira, o divertimento é uma necessidade tanto da criança para que ela possa se desenvolver e desenvolver as suas formas mais abstratas e complexas de pensamento. Por outro lado, é uma necessidade do ser humano para poder suportar a sua imensa carga de responsabilidades diárias. Então, os seus momentos de distração, de lazer, de brincadeiras, de jogos, são fundamentais para que eles possam lidar com todas as responsabilidades da vida adulta. Então, ainda em relação a esse item, né, o lúdico e a consciência racional, mais do que compreender o lúdico como lugar de passagem entre a consciência mítica, né, essa consciência que acredita na fantasia, nos mitos, e a consciência racional, trata-se de apontar seu poder de restituição de uma atmosfera mágica que se faz presente nos atos simples da vida, na compreensão dos dados existenciais. Então, a ludicidade, ela exerce essa função mesmo entre os adultos, para que eles possam voltar a ter sensações, vivências que lhes permitam retomar essas experiências vividas na infância de acreditar em magia, em acreditar em fenômenos sobrenaturais.
Então é importante assinalar a permanência do lúdico, tanto na concepção quanto na fruição, né, na apreciação da obra de arte, porque os autores afirmam que há um caráter lúdico nesse exercício e nesses momentos que nós apreciamos as obras de arte, porque ela tende a quebrar a seriedade da compreensão lógica, né? Então a arte, seja quais forem as obras, a música, o teatro, as artes visuais, a escultura, enfim, a vivência que a arte nos proporciona faz com que possa haver uma quebra da seriedade da lógica em que nós adultos estamos totalmente inseridos, abrindo então possibilidades de se chegar a outras formas de verdade, não planejadas, surpreendentes e mágicas, né? Então, de alguma forma, a gente revive aqueles momentos de magia e aqueles momentos que nos alegravam, nos surpreendiam e nos causavam uma tremenda satisfação quando nós éramos crianças. Mas vamos continuar abordando essas questões e outras mais na sequência nos próximos vídeos.